Boa noite, meus irmãos. Peço licença neste momento para entrar no lar de vocês, envolver a cada um em um abraço fraterno, dizer que a saudade é imensa aqui deste lado e, para não ser diferente dos outros dias, nós vamos nessa noite de quarta-feira fazer mais um breve estudo, uma breve reflexão para o curso básico de Espiritismo, volume 2. E nós vamos estudar um pouquinho dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita. Mas antes de darmos início à nossa aula, é muito importante que nós façamos uma reflexão. Então eu propus a vocês, aqui ao lado, nós temos a imagem de um livro. É um livro muito bonito, né? Muito convidativo, porém é um livro que está em branco. E o convite que eu faço a vocês é que vocês se tornem os escritores deste livro, sem desculpa, sem acomodação, sem medo, confiando. E esse livro, ele se refere a cada pedacinho de papel, mas ele se refere também a cada projeto, a cada sonho, a cada vontade. Sabe aquele cantinho da casa que nós resolvemos, que iríamos fazer uma mudança, iríamos fazer uma reforma? Pois bem, neste livro da vida nós vamos anotar essa modificação no nosso lar e nós vamos dar início a elas o mais breve possível. Sabe aquela agendinha que nós fazemos projetos e de vez em quando nós temos que dar uma olhadinha para saber o que a gente vai fazer naquele dia? Pois bem, ele não é o diário, ele é mais do que um diário, ele é um livro da vida. Então, as páginas dele ficarão gravadas no nosso perispírito. E quando nós retornarmos à pátria espiritual, este livro será lido em voz alta. Então, vamos escrever com carinho. Vamos colocar lá todas as vezes que eu refleti no perdão, todas as vezes que eu deixei a mágoa de lado, que eu joguei fora aquele pensamento negativo que matutou na minha mente o dia inteiro. Vamos colocar todas as vezes que eu dediquei 20, 30 minutos para estudar um pouco, para ler, que eu sentei na frente de um computador ou na frente de um livro, com um filho, com uma filha, com os filhos. Todos os momentos em que eu me deparei diante do espelho, às vezes em lágrimas, mas eu mesma nesse processo de mudança, enxugando as minhas lágrimas e prometendo que o outro dia seria melhor. Neste momento de isolamento social, ele é um isolamento social, quando a gente se refere ao macro, às coisas maiores. Mas ele não é um isolamento afetivo e nem é um micro isolamento, né? Nós estamos dentro dos nossos lares, com os nossos familiares queridos, e é aqui, dentro do lar, que os ensinamentos começam. Tá bem, meus irmãos? Então, nós vamos dar início à nossa aula e fica a reflexão para que todos nós possamos ser escritores da nossa vida, que nós possamos tomar posse de tudo o que está acontecendo e mudar o nosso dia, mudar o agora, mudar o daqui a pouco, mas não anotar e guardar numa prateleira e deixar lá, né? Pegando poeira. Mas que seja uma leitura diária, uma reflexão diária e uma mudança diária nas nossas vidas. Então, sem mais, vamos à nossa aula de hoje? Bom, meus irmãos, a nossa aula de hoje é a aula de número 8 do nosso livrinho, que vai falar um pouco sobre lei de sociedade. Dentro da lei de sociedade, como foco, nós vamos estudar resumidamente a necessidade da vida social, a vida de isolamento e o voto de silêncio, que nós até já vimos em aulas anteriores, não é? Os laços de família também. O astro principal da nossa aula de hoje é o nosso querido Livro dos Espíritos, que veio à luz, que foi publicado no dia 18 de abril de 1857. As questões que nós vamos estudar são as de 766 até 775. Nós vamos dar início à nossa aula com essa fala maravilhosa da nossa querida Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo, e ela nos diz que o homem, inquestionavelmente, ele é um ser gregário.
organizado pela emoção para a vida em sociedade. Dando complemento, né, à fala de Aristóteles, que nos dizia que o homem ele é um animal social. Então, se nós unirmos a fala do nosso querido Aristóteles, o pai da filosofia, com a fala da nossa querida psicóloga, né, Joana de Ângeles, nós temos um conjunto muito bonito, porque nós podemos unir as duas, onde ela fala que o homem ele é organizado pela emoção para a vida em sociedade. Unindo, nós podemos dizer que o homem é um animal social organizado pela emoção. Olha que construção bacana que ficou, não é? Quando nós falamos de lei de sociedade, é importante nós retomarmos que estamos falando de uma lei que está na natureza. Ou seja, quando uma lei se encontra na natureza, ela é para todos os seres que habitam esse planeta. Não só a espécie humana, mas os animais também, né? Então, é uma lei natural, criada pelo nosso Pai Maior, e ela está aqui para organizar todas as relações. Engraçado falar sobre isso, porque nós não vemos uma sociedade apenas na espécie humana. Quando nós observamos alguns insetos e alguns animais, é bem claro nós observarmos que eles vivem também em uma sociedade, né? Um exemplo, por exemplo, é uma colmeia. Numa colmeia, cada abelha exerce o seu papel, a sua função. Todas elas trabalham e no final do dia, unindo todas as forças, elas têm a atividade, todo o desempenho da colmeia feito, realizado pela união das atividades que foram desenvolvidas por cada uma durante o dia. Nós temos também numa matilha, por exemplo, cada lobo assumindo o seu papel. Então, nós temos aquele que fica de guarda, aquele que fica a uma certa distância da matilha, observando para ver se vem alguma presa ou se vem algum predador. Nós temos algumas fêmeas que demarcam território, outras que cuidam dos filhotes. Nós temos aquela equipe que sai para a caça, aquela que armazena, guarda a caça em algum lugar. Então, eles agem também em uma sociedade. Nós temos também no Alcateia o caso, por exemplo, do leão, que a gente visualiza como a força, como o poder, né? O rei das selvas, o dominante, o maior de todos, mas ele não desempenha uma tarefa solitária. Mesmo o leão, aos nossos olhos, tendo essa posição, ele precisa do auxílio de não só outros leões, mas da fêmea também. Então, ali, naquela alcateia, alguns dos animais, eles ficam fazendo a guarda, outros ficam encarregados de cuidar dos filhotinhos também. O interessante na alcateia é que uma parte dela é destinada a cuidar dos animais um pouquinho maiores, os que estão na fase de adolescência, já ensinando eles a adquirirem os hábitos selvagens, como observar, como se camuflar, como caçar. E nós temos também aqueles que vão à caça, trazer o alimento para toda a alcateia. Mas quando a gente fala de animais, de insetos, nós estamos falando de instintos, não é? O animal, ele está inserido também na lei de progresso, não é? Porque esse instinto de sobrevivência faz com que eles progridam, com que a espécie continue viva, com que perpetue a espécie, apenas para que eles possam sobreviver de fato, né? Diferente do homem. O homem, ele tem a inteligência. A inteligência faz com que ele seja superior aos animais. Faz com que ele não precise mais agir por instintos, mas que ele já haja no campo das emoções. Então, o homem, ele não age mais apenas pelo instinto de sobrevivência, mas pela emoção, como nos disse Joana de Ângeles na primeira fala, utilizada aqui na nossa aula. Então, ele sabe que ele não é mais detentor, que ele não é mais não, que ele nunca foi detentor de todo o conhecimento.
que ele não tem a inteligência totalmente depurada e que é através da troca, das vivências, dos momentos de interação com outros que ele vai expandindo as suas virtudes. Então, se nós formos observar, nós não temos todas as virtudes. E se temos virtudes, elas não alcançaram a perfeição. Então, por exemplo, eu tenho paciência, mas e encontrar em contato com pessoas difíceis? Você vai exercitar a paciência. Muitas pessoas se dizem caridosas, mas em contato com o necessitado, ela vai colocar em prática a caridade e vai desenvolver a maior de todas as virtudes, que é o amor. Então, nós precisamos dessa troca, dessa interação. E é isso que os espíritos nos falam quando diz que o homem precisa viver em sociedade, porque Deus não deu a ele inutilmente todas as faculdades que ele tem para viver em relação. Se o homem tem tudo isso, e quando a gente fala de homem, nós estamos falando de espécie humana, se a espécie humana tem tudo isso, é para que ele interaja, para que ele viva em conjunto. E outra coisa importante que a espiritualidade também nos fala é exatamente isso, que o homem não tem todas as faculdades completas. E que ele precisa dessa união social, para que um complete o outro, para que haja esse bem-estar, para que eles possam progredir juntos, não é? Então, é muito importante que o homem esteja em contato com outros homens, porque é esse contato que faz com que ele ganhe, né? Que ele engrandeça. Como nós vimos aí, os animais nos ensinando, de certa maneira, a viver dessa maneira organizada, nós também precisamos viver assim, né? E o isolamento, já adiantando um pouquinho o tema seguinte, o isolamento, ele não traz essa interação, tendo em vista que o homem foge da interação para viver de maneira isolada, né? E nessa nossa conversa, de estarmos juntos, estarmos unidos, é importante que a gente abra um parênteses aqui para falar que nós não estamos aqui para construir muros que nos separem. E quando nós falamos de muros, a gente já pensa logo em concreto, né? Em pedra, em tijolo. E quando a gente fala de muro, não é somente nesse aspecto material, mas nós estamos falando no aspecto religioso, no aspecto filosófico, nas nossas maneiras de criticar, nas nossas maneiras de se impor. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para conquistar espaço a ferro e fogo. Nós estamos aqui e se falamos que somos cristãos, significa que somos discípulos, ou seja, nós estamos colocando em prática aquilo que o Mestre nos ensinou. E aí fica a boa reflexão para cada um de nós. Se eu me digo cristão, se o meu Mestre é Jesus, e eu estou construindo muros, afastando o meu irmão, colocando a minha opinião a ferro e fogo, será mesmo que eu posso utilizar deste nome? Será mesmo que eu posso levantar essa bandeira? Jesus não separou, Jesus construiu pontes, ele uniu os homens através da boa nova, através da prática dos seus exemplos. Jesus era todo humildade, Jesus era todo mansidão. Em nenhum momento nós vemos Jesus dizendo, pega a espada mesmo. Em nenhum momento nós vemos Jesus dizendo isso, cuspa na cara do seu irmão. Pelo contrário, Jesus nos pediu que nós nos amássemos. E a lei de sociedade, ela faz isso. Ela faz com que nós deixemos de lado o nosso orgulho, deixe de lado a nossa arrogância, deixe de lado a nossa soberba, deixe de lado a nossa vaidade, porque se nós estamos nessa troca, nós vamos encontrar alguém no caminho que vai bater de frente com a gente, que vai ser diferente. E ser diferente não é ruim.
Ser diferente não faz com que nós usemos o nosso julgamento ferrenho. Porque quando nós julgamos, nós não estamos utilizando da lei de Deus e nem da lei dos homens, mas nós estamos julgando baseado na nossa opinião, que muitas vezes é misca, muitas vezes é egoísta, muitas vezes é ignorante. Então, meus irmãos, nós estamos aqui para destruir os muros e construir as pontes. Observem na imagem que cada um carrega uma pedra, cada um carrega o fruto do seu trabalho. Para quê? Para que haja essa união. E essa união, ela não é somente material. Essa união, ela é espiritual. Essa união, ela é emocional. Essa união, ela está no campo do amor. Então, nós não queremos mais que um abismo nos separe. Nós queremos é que as pontes nos unam, sejamos de que religião formos, sejamos de que filosofia formos, sejamos de que cor formos, sejamos de que campo político, de que partido formos. O que precisa prevalecer é o amor. E como Jesus nos ensinou, às vezes o amor se cala para não julgar. Às vezes o amor não responde. Às vezes o amor baixa a cabeça. E às vezes o amor precisa deixar ir. Então, neste momento de isolamento social, tudo o que estamos falando aqui tem muito a ver. Porque a maioria de nós pensa, né? Bom, mas se nós estamos falando de isolamento social, então significa que a gente não está exercendo a lei de sociedade. E aí nós nos esquecemos que nós não estamos isolados, nós não estamos fazendo voto de silêncio, porque o discípulo de Jesus precisa pregar o evangelho e, se necessário, usar palavras. E se nós precisamos pregar o evangelho, não existe lugar melhor do que dentro do nosso lar, com a nossa família. Este é o momento de sermos atendentes fraternos e de sermos atendidos fraternalmente. Hoje eu dou um colo para um dos meus filhos, amanhã um dos meus filhos dá um colo para mim. Então, que semente nós estamos colocando nos corações dos nossos entes queridos? Que semente nós estamos colocando no nosso coração? Será que nós plantamos uma semente num terreno pedregoso, numa terra bem ralinha, que faltava adubo? Será que nós estamos plantando no espinho? Será que nós nos esquecemos de colocar água viva? Será, meus irmãos? A vida de isolamento, essa imagem ela é muito pertinente. Ela mostra uma construção solitária. Bonita, a gente pode pensar, né? Muito bonita, mas solitária. E neste momento de isolamento social, nós não precisamos ser solitários. Nós podemos fazer uma ligação, nós podemos fazer uma videochamada, não é? Nós podemos nos utilizarmos desses meios mais modernos, né? Que faz as videoconferências, então falarmos com uma turma um pouco maior. Nós podemos aproveitar para colocar o estudo em dia, assistir palestras no YouTube, no Facebook da Seara de Jesus, por exemplo, ler o nosso livro de aulas que estava atrasado. Olha que pausa maravilhosa social que nós estamos tendo neste momento. Quando Kardec pergunta na questão 769, concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, não é? A gente viu que está na natureza, é natural. Mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza,
Que será condenável o insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem. E a espiritualidade fala que essa satisfação é egoísta. Sempre que você deixa alguém precisando de você, você está sendo egoísta. Todas as vezes que você faz qualquer coisa que seja, pensando em ser visto, em ser aplaudido, em ser amado, em ser endeusado, você está sendo egoísta. E todos nós temos egoísmo ou resquícios de egoísmo em nós, porque nós não somos perfeitos. Por isso que é importante falarmos disso, com conhecimento de causa, porque também somos egoístas. Então é muito importante nós falarmos disso, que o egoísmo é uma das maiores dificuldades que o homem encontra para quê? Para a evolução moral. Então, a espiritualidade nos fala que há homens que experimentam satisfação, por exemplo, na embriaguez. E só porque ele acha que é satisfatório para ele, isso merece a aprovação de Deus? Nós vemos na sociedade pessoas extremamente ignorantes. E quando nós falamos de ignorantes, nós estamos falando de ignorantes para o bem. Porque a gente sabe que não existe o mal. A gente sabe que o que existe é a ignorância para o bem. Porque uma vez conhecendo o bem, o mal, ele some, ele se apaga. Então, meus irmãos, nós vemos aí pessoas muito ignorantes para o bem. E somente porque satisfaz a sua vaidade, satisfaz o homem de uma maneira individual, isso está correto? Isso merece aprovação? Nem nossa que somos imperfeitos, muito menos de Deus. Então, se agrada, se não agrada, né? Se não agradar a Deus, a vida do homem, ela pode muitas vezes ser inútil. Então, é importante que nós não só falemos. É tão legal quando você lê o Evangelho, encontra aquele trecho positivista, que o Evangelho é todo assim, e você fala, poxa, isso aqui veio para mim no momento certo, era exatamente o que eu estava precisando. E você coloca em prática agora. E às vezes alguém te liga e você fala, olha, não fica assim. Sabe? Hoje eu estava fazendo uma leitura, então você coloca essa corrente do bem para ser movimentada. É disso que nós precisamos. Então, toda vez que você sai da sua casa e deixa um ente querido lá, necessitado de um amor, de um cuidado, de um olhar, você está tendo uma atitude egoísta. E se nós abandonamos todos os nossos irmãos para viver uma vida de isolamento, egoísmo maior ainda, porque essa troca do conhecimento, ela vem desse jeito, cada um fazendo a sua parte, um em contato com o outro, né? E aí eles continuam. Perdão. E aí eu coloco para vocês esse conjunto de palavras que tem tudo a ver com o momento em que nós estamos vivendo. Que conjunto de palavras nós estamos colocando no nosso dia a dia? Será que nós estamos deixando a ansiedade falar mais alto? Será que nós estamos cheios de raiva, cheios de pavor, cheios de dúvida? Sabe aqueles questionamentos de coisas do passado que ficam martelando na nossa mente o dia inteiro? Aquela angústia que aperta o coração, que muitas vezes aperta a garganta, parece que nos falta ar. E logo na sequência vem o desespero, aquele mal-estar, aquela tristeza, aquele pânico, aquele medo, o pavor. E nós ficamos ali presos em todo esse sentimento ruim. E nos esquecemos de que o governador do planeta é Jesus. E é Ele que está com cada um de nós. É esse mestre amado que cura todas as feridas, que enxuga todas as lágrimas.
É Ele que está conosco neste momento, como sempre esteve. E que bom que Jesus fez com que nós possamos ficar dentro dos nossos lares, olhando uns para os outros, auxiliando uns aos outros. E se nós precisamos, se Jesus chegou à conclusão, através de todos os engenheiros siderais e do nosso Pai Maior, de que o momento era para retornarmos aos nossos lares, é porque a construção não está pronta. Nós precisávamos disso, precisávamos deste retorno. Então, vamos substituir esse conjunto de palavras tristes, de palavras angustiosas, por palavras de ternura. Vamos nos lembrar que essa microsociedade, ela é composta de amigos também. Amigos esses da qual nós podemos pedir um socorro através de uma mensagem, conversar, colocar para fora o que nos angustia. Nós podemos, através de uma prece, elevar o nosso pensamento a Deus, dividir com Ele todo o nosso medo, agradecer por estarmos na nossa família, ter uma conversa aberta e fraterna com o nosso querido Pai. Podemos ouvir uma música para acalmar a nossa mente e o nosso coração, sem nos esquecer que a paciência anda em falta e que este é o momento de utilizarmos conosco mesmo a paciência, porque ela é uma das joias mais preciosas e ela foi nos dada através de uma semente. E somos nós que precisamos adubá-la, colocar a água para que ela possa crescer. Cada dia olhando para essa semente, para essa plantinha, sorrindo, envolvendo-a em bondade, em amor, e ela vai embelezar toda a nossa alma. Meus irmãos, olhem diante do espelho, percebam que o melhor conjunto de palavras a ser utilizado é o conjunto de palavras que nos ajudam, que nos elevam, que nos colocam adiante. O conjunto de palavras que nos coloca para baixo, que nos deixa triste, que sufocam, que enterram os nossos talentos e que não nos colocam diante das nossas virtudes, esses não merecem a nossa atenção no momento. Na questão 771, Kardec ainda pergunta: que pensar dos que fogem do mundo para se dedicar a socorrer os desgraçados? E a espiritualidade diz que esses se elevam, rebaixando-se, ou seja, através da humildade. É a humildade que faz com que você seja exaltado. Porque se você espera o reconhecimento dos homens, já está tudo pago aqui mesmo, através de uma foto, de uma curtida, de um elogio. E Deus? O que você vai receber na pátria espiritual quando você voltar? Vamos nos lembrar do nosso querido irmão Bezerra de Menezes. Quando ele retorna à pátria espiritual, pouco tempo ele fica ali no hospital e logo ele é acordado por vozes, aplausos. E ele questiona de onde está vindo todas essas vozes, esse falatório. E a resposta é: venha até a sacada e olhe. E quando ele vai olhar, tem uma multidão de espíritos, encarnados e desencarnados, aplaudindo, agradecendo a ele por todas as vezes em que ele não tinha nada, mas ainda assim ele deu um abraço, ele fez uma prece, ele falou uma palavra de consolo. Todas as pessoas estavam ali diante dele
para agradecer, para dizer a Ele obrigado por você ter cuidado de mim, por você ter tido uma atitude humilde na minha frente e feito com que eu refletisse depois. Então, meus irmãos, tem um duplo mérito de se colocar acima dos gozos materiais e de se fazer o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. Aqui cabe também um exemplo de Jesus, quando ele entra naquela assembleia de apóstolos, se abaixa diante deles e começa a lavar os pés. É importante dizer que naquela época, e no lugar em que Jesus se encontrava, eles caminhavam muito a pé, com sandálias. Eles não eram ricos, então usavam sandalinhas fininhas de couro. Então os pés ficavam muito empoeirados, muito sujos. E Jesus está ali, lavando os pés. E eles ficam assustados com aquela atitude, afinal de contas, o maior espírito de todos, o maior homem de todos, diante deles, o mestre por excelência, estava ali abaixado lavando os pés. E eles pedem para que Jesus se levante, não faça aquilo. E Jesus diz: eu vim para servir, ou seja, eu estou fazendo o que é certo. Eu vim para dar exemplo, e o exemplo é esse. O exemplo é ser humilde, o exemplo é cuidar de vocês, da mesma maneira que vocês cuidam de mim. Existe gesto mais bonito do que o amor? O amor que deve ser colocado em prática agora no seio da nossa família. Muitas vezes nós estamos diante de filhos com problemas escolares. E às vezes nós não tínhamos tempo por conta do trabalho excessivo, dos horários que não casavam, horário de trabalho com horário escolar, às vezes o próprio cansaço físico, mental, às vezes emocional, mas agora não. Agora nós temos que seja um trabalho home office, mas nós temos um período a mais para olhar para os nossos filhos, para olhar a letra e falar: meu filho, vamos melhorar um pouquinho essa letra? Vamos recorrer ao caderno de caligrafia? Ou vamos aqui refletir um pouco sobre essa temática aqui que você está utilizando? Sente ao lado do seu filho, leia um livro, observe que imediatamente ele vai se sentar ao seu lado para ver por que você está rindo. Por que você está com essa cara de choro? Por que você está com essa cara de espanto? Ele quer saber. E é o exemplo, é um momento de nós tirarmos a máscara que nós deixamos atrás da porta e jogar no lixo. É o momento de desconstruirmos as barreiras, os muros que nos separavam e construirmos essas pontes que vão nos ligar aos nossos filhos, aos nossos esposos, às nossas esposas, aos nossos companheiros de jornada. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Olha que bonito que Emmanuel está nos falando. Então, não existe nada mais importante do que essa construção familiar, do que esses valores que nós, enquanto educadores, nós, enquanto pais, precisamos passar para os nossos queridos que estão ali. E quando nós falamos disso, algumas pessoas podem dizer: ah, mas eu não tenho filho. Mas será que você está dando a devida atenção aos seus animais de estimação? Ou será que você tira uma foto com eles, põe lá nas redes sociais e se esquece do valor maior, que é o cafuné, que é o carinho, que é o jogar bolinha? Eles sentem a nossa falta. E o convite agora é esse, para entrar. Entra dentro de você, entra dentro do seu lar, verifica as deficiências e comece a saná-las.
Ensinam os espíritos que é na família e através dela que se dá o burilamento das almas, segundo o princípio da reencarnação. Essa tarefa deve ser realizada com seriedade e responsabilidade, pois não é por acaso que determinadas criaturas são reunidas numa mesma família. Não é verdade? A gente sabe bem disso. O espírita, e eu peço a liberdade para alterar a palavra espírita, mas para colocar qualquer pessoa, não pode permitir que seja o seu lar uma simples morada, um local acolhedor, mas um local acolhedor, onde se encontram almas necessitadas de desenvolver sentimentos de amor e de perdão. Ou seja, você tem a semente dentro de você, mas ela ainda não germinou. É no seu lar que essa semente vai se desenvolver. Olha que bonito! Onde os espíritos se refazem das lutas. Então, aquela dificuldade no trabalho, aquela dificuldade lá fora, você volta para o seu lar e é ali que você toma o seu banho relaxante, come a sua alimentação fresquinha, senta no sofá, deita na sua cama, se comunica com o Pai, interage com a espiritualidade amiga e é ali, através do abraço dos filhos, da família, das lambidas e do oi dos nossos bichinhos de estimação, que nós temos essas energias refeitas das tristezas lá fora. A cada dia se ajudam fraternalmente, trabalhando, ou seja, é um trabalho, não é de graça, não é fácil, não cai do céu, mas é um trabalho por um futuro melhor. Olha que bonito, meus irmãos. Então, o convite é para que a gente coloque em prática dentro do nosso lar essa micro-sociedade. Então, quando nós falamos de lei de sociedade, nós não estamos tirando a lei de sociedade do momento em que nós estamos vivendo. Pelo contrário, nós estamos inserindo ela aqui. E se o momento pede para que estejamos dentro do nosso lar, então vamos fazer as pazes com os nossos pais, vamos fazer as pazes com os nossos irmãos, vamos fazer as pazes com os nossos amigos. Vamos estar aqui, aptos, de coração aberto, nada de ficar remoendo mágoa do passado, mas refletindo num perdão próximo, porque logo, logo estaremos juntos. E que nós não nos envergonhemos de olhar um para o outro. Pelo contrário, que os nossos olhos possam brilhar de saudade e de amor e de vontade de estar junto. Sem máscaras, sem hipocrisia, mas com o amor que nos foi ensinado pelo próprio Mestre Jesus. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu deixo com vocês essa imagem maravilhosa. Imaginem, meus irmãos, que essas luzes, cada uma delas é um pensamento de amor, um pensamento positivo. Imaginem que essas energias estão refazendo cada um de nós, de dentro para fora. E que tudo que nós tínhamos de medo, de energia ruim, e aquele pensamento de eu não vejo a hora da casa abrir, de passar no depósito, de passar na área médica, na fluidoterapia. Que nós possamos fechar os nossos olhos agora e imaginar que essa equipe maravilhosa está cuidando de nós. Porque, sendo bem honesta, Jesus nunca nos abandonou. Jesus sempre esteve conosco. Jesus, ele não veio para a cruz e ele não está na cruz. Jesus veio para nos dar um ensino, para nos mostrar aquele livro bonito da vida. E ele espera que neste momento, através do seu convite para que nós estejamos dentro dos nossos lares, na medida do possível,
que nós possamos exercitar no micro o seu evangelho, para que depois nós possamos exercitar no macro, tirando as máscaras e colocando a nossa cara, colocando o nosso rosto de discípulos que somos do Mestre Jesus. Finalizo a nossa pequena reflexão de hoje, deixando um abraço fraterno em cada um de vós, também nos entes queridos, e convido a vocês para fazerem o Evangelho no lar, para cuidar de cada um de nós, de dentro para fora. Que assim seja, graças a Deus. Até logo, meus irmãos. Nós estamos sempre unidos até a consumação dos tempos. Graças a Deus.